Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá, né, para nossa leitura. Estamos num momento extremamente difícil para Jerusalém, mas a gente crê que o Senhor, cada uma das promessas que Ele teve para esse povo e para nós hoje, para esses últimos dias que vão acontecer na terra, são maravilhosos, né? Deus sempre tem consolo para o seu povo. E é nisso que a gente crê. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar a nossa leitura. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento até aqui. Nós estamos chegando num momento muito difícil que Jerusalém sofreu, que Israel sofreu, mas tudo isso tem um ensino poderoso para nós aqui e é isso que nós queremos extrair da tua palavra: direção, ensino, uma boa palavra que vai confrontar o nosso coração, mas que vai consolar também o nosso coração. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor está fazendo durante esse ano. Nós já passamos aí a metade do mês de agosto e nós sabemos que o Senhor vai conosco até o fim, Pai. O Senhor tem um propósito para cada um de nós e o Senhor deseja nos ensinar e nos trazer para esse lugar aos teus pés de ensino, de correção, de nós estarmos disciplinados na tua palavra para juntos termos esse momento de comunhão, Pai, com a tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença cada dia mais, Senhor, nas nossas vidas, nos ensinando e nos direcionando, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente vai terminar, né, o livro de Lamentações de Jeremias. É um livro onde realmente o próprio nome já diz, né? Jeremias lamenta por tudo que está acontecendo, porque ele está vendo com seus próprios olhos a destruição, a desgraça, como a própria palavra de Deus diz, sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre todos os filhos de Israel que estão ali, que realmente decidiram desobedecer ao Senhor, e o Senhor trouxe o cumprimento dessa palavra nesse momento. Lamentações capítulo 3, então. Jeremias aceita o castigo e clama por misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o Senhor suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão,
tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste. Massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus olhos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma o teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Lamentações capítulo 3, Jeremias está sim lamentando ele mesmo por tudo que ele está sofrendo, pelas perseguições que ele sofreu durante esse período em que ele profetizou para Israel, em que eles não acreditaram que o Senhor faria, e agora ele está vendo com seus próprios olhos mulheres sofrendo, crianças sofrendo, os homens sendo mortos pela espada, levados cativos, toda a destruição e a desolação que está em Jerusalém. E ele pede então clamor, né, pelo povo, pela misericórdia de Deus, e ele diz que sabe que existe uma esperança para aqueles que temem ao Senhor. Esses versículos do versículo 21, versículo 21 em diante, são textos sempre muito lidos de Lamentações 3, mas as pessoas esquecem que existe um contexto por trás disso, e o contexto é a destruição, o contexto é a ira de Deus, o contexto é o exílio, o contexto é Deus trazendo justiça sobre a terra por causa do pecado. E aí Lamentações 3, 21 vai falar assim: todavia lembro-me também do que podes me dar esperança. Sim, Deus sempre vai trazer uma nova esperança para aqueles que temem nele. Ele vai trazer a esperança da ressurreição, a esperança da transformação, a esperança da redenção, a esperança do evangelho que vai se manifestar através de Cristo. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Gente, a misericórdia de Deus não tem fim, porque se ela tivesse fim, o Senhor já teria destruído toda a terra novamente, assim como ele fez no dilúvio, trazendo essa destruição e o início novamente através da vida de Noé. Deus poderia fazer isso em outras gerações, mas ele decidiu usar de misericórdia, destruir aquele que decide pelo pecado, por seus pecados, mas também trazer redenção e remissão para aqueles que decidem sair do pecado.
Então a misericórdia de Deus tem nos alcançado e alcançou esse povo também, porque muitos deles foram guardados pelo Senhor, mesmo no momento de muita tribulação, de muita destruição. O Senhor trouxe os seus remanescentes de volta e nós vamos ver isso. Então, essa palavra aqui, no meio de toda essa tribulação de Lamentações 3, traz esse alívio, esse consolo para nós. E isso é muito bom ver que o Senhor tanto usa a boca de Jeremias nesse momento para lamentar, chorar, pedir, clamar, mas ele diz também que há um consolo para aqueles que temem e amam o Senhor. Lamentações capítulo 4. O castigo obscurece a beleza dos escolhidos de Deus. Lamentações 4:1. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração, é como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre um monte de cinzas. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante. Sem que ninguém a socorresse, seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, agora parecem madeira seca. Os que foram mortos a espadas estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Como as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida, quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo, que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão, que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que nos podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice, você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Jeremias está lamentando no capítulo 4 a respeito de tudo isso, que ele estava vendo nas ruas, as mulheres, as crianças, os homens, a cidade totalmente devastada, e ele sabe que é o Senhor que veio com a sua ira, com a sua indignação, com o seu furor, e o Senhor cumpriu cada uma das profecias que ele havia liberado sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Mas o Senhor traz alívio, porque ele diz que o exílio tem um tempo. Nós sabemos que o exílio tinha um tempo determinado pelo Senhor, para começar e para terminar. E o Senhor seria fiel, então, para
cumprir, né? Como ele vai cumprir na sua palavra. Tudo que ele disse até aqui ele já cumpriu e ele vai continuar cumprindo, e nós vamos ver isso. Judá clama por restauração. Lamentações capítulo 5, a partir do versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Assíria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Os idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já não tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Lamentações capítulo 5, Jeremias termina quase que sem dar um fim ao texto, né? Ele diz, Senhor, o Senhor pode fazer algo por nós, e nós sabemos que o Senhor pode. Então restaura a nossa sorte, restaura, né, Israel, restaura o teu povo, mas se o Senhor então decidir que não há restauração, assim seja, né? Porque nós pecamos. Ele sabe, Jeremias sabe quando ele está falando isso, por que tudo isso aconteceu. Mas ele também tem, sim, na sua mente, no seu coração, cada uma das palavras de consolo, de restauração, de redenção que o Senhor falou através da sua boca. Ele lembra das palavras. Então, por isso que ele intercede, por isso que ele clama, né, nesse momento, para que o Senhor venha em favor de Israel, em favor do seu povo e restaure a sua sorte. Ele diz, né, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, né? Então, ele sabe que o Senhor já fez uma vez a restauração com o seu povo quando trouxe eles do Egito. O Senhor restaurou depois do próprio dilúvio, né? O Senhor restaura tudo através de Noé, mas o homem é que decide, né, sempre se afastar do Senhor, que decide rejeitar a bondade, a misericórdia de Deus, decide rejeitar a obediência à palavra, né? É sempre o homem. Mas os intercessores nunca vão cessar de clamar, nunca vão cessar de orar por nós, né? Para que o Senhor nos alcance, para que Deus sempre faça. E é assim desde a antiguidade e continua sendo assim nos dias de hoje. Quantos de nós temos clamado para que o Senhor salve a nossa família, salve a nossa nação, Brasil, salve as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos. E essa é a intercessão de Jeremias nesse momento, o lamento pelo teu povo Israel. E nós temos lamentado e chorado por aqueles que estão perto de nós, para que eles se arrependam, para que a bondade e a misericórdia de Deus os alcance, para que eles sejam restaurados, para que na volta de Cristo nós estejamos firmes, obedientes ao Senhor, né? Que sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Então, terminamos aqui o livro de Lamentações de Jeremias e a gente vai agora começar um novo processo aqui dentro da palavra que fala sobre o exílio, né? Sobre esse cativeiro que vai durar os 70 anos que a gente sabe que o Senhor prometeu. Então, o exílio começa literalmente, né, com a destruição de Jerusalém no ano 586. A gente sabe que muito antes disso já tinham havido, né, algumas deportações, muitos já tinham sido levados mesmo antes
desse desfecho aqui da destruição de Jerusalém, mas o Senhor começa a contar esse exílio de 70 anos a partir desse momento da destruição total de Jerusalém. A profecia falava sobre essa destruição, sobre esse exército que viria do norte, que traria toda essa desgraça e essa desolação, e ele veio, o rei Nabucodonosor veio do norte e trouxe então toda essa destruição para o templo, para a cidade, para o povo, para toda a impiedade, para todo o iníquo, né, nesse momento. Mas o Senhor agora vai começar a mostrar para nós o que acontece durante o período do exílio, durante esses 70 anos. Aqueles que creram nas promessas vão conquistar o retorno para a terra, mas Deus vai fazer muita coisa, mesmo durante o exílio, mesmo durante esse período de 70 anos, o Senhor vai falar e vai fazer muitas coisas com o seu povo e com as nações ao redor, inclusive com a própria Babilônia, né? Que vai ser extremamente abençoada e próspera durante esse tempo em que Israel está ali servindo como escravos, com muitos sábios, com Daniel ali, né, do lado de Nabucodonosor, com seus amigos Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, né? Ezequiel também está lá ainda profetizando, Jeremias ainda vai pegar um pouco, né, desse momento do exílio também, e a gente vai ver tudo isso que vai começar a acontecer durante esses 70 anos, até que inicie o processo de retorno de Israel, quando Ciro, né, toma posse ali do reino babilônico, a gente vai ver isso, e então permite que comece o retorno dos filhos de Israel para a terra de Jerusalém, começa a reconstrução. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta, começando esse novo processo aqui dos 70 anos, e a gente vai ver o que o Senhor vai fazer, então, ali com o seu povo e nos ensinando. Obrigada, gente. Deus abençoe e até amanhã.